E eu já te disse que a gente vai falar hoje sobre empreendedorismo, oportunidades no mercado de trabalho, né? E diariamente muitas pessoas saem em busca de um emprego novo. A gente sabe que o índice de desemprego está muito grande. Só que alguns insistem que para conseguirem êxito nessa procura, precisam mentir no currículo. Gente, os recrutadores estão muito capacitados e eles fazem uma busca rapidinho pelas informações que são passadas no currículo dos candidatos a uma vaga dentro de uma empresa e vão saber se isso está certo ou não. Então, se essa atitude você pensa que pode te ajudar, esquece. Ela vai acabar te atrapalhando, tá? Se você quer conquistar uma vaga de emprego, tem que ser verdadeiro. É o que a gente vai conversar agora com a supervisora de Desenvolvimento Humano e Organizacional do CIE, Juliana Silveira. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Um prazer te receber e poder falar sobre carreira, né? Sim. Ajudar a turma. A gente fica triste de ver que tem tanta gente desempregada, torcendo para que todo mundo consiga uma recolocação. Sim. E existe um jeito certinho para a gente fazer isso. Sim, existe. Bom, o CIE é um desses jeitos, e aí eu digo que é um deles porque é destinado ao jovem aprendiz de quantos anos? Jovem de 14 a 24 anos incompletos. De 14 a 24 anos, ou para o estagiário, que é aquele que está ou no ensino médio, no finalzinho do ensino médio, Técnico superior. ou na universidade, e aí não tem 16 idade. Se está matriculado numa universidade, pode ser Sim, estagiário. pode ser estagiário a partir dos 16 anos de idade, né? Então, se é uma entidade, né, de assistência social, sem fins lucrativos, atuante há 55 anos já, trabalhando na inserção desses jovens no mundo do trabalho. E é uma ONG de iniciativa privada. Tem gente que fala assim, ai, será que é do governo? Ai, isso é político. Não, gente, é iniciativa privada, nasceu mesmo com o propósito de ajudar, é puro amor e doação. É uma empresa que está há muitos anos no mercado, são 55 anos, eles estão em festa, não param de criar oportunidades para chegar ao jovem, chegar ao empresariado, para que o Brasil cresça, né? O sonho da gente. E eles estão fazendo esse trabalho muito bem. Antes da gente conversar, a nossa equipe foi até as ruas, sabe? Para saber se as pessoas colocam dados falsos no currículo. E a gente até bateu papo também com uma especialista em recursos humanos, que é a Edna Bedani. Vamos assistir juntas? Vamos. Então você em casa também acompanhe. Você já contou alguma mentira na hora de conseguir um emprego? Sim. Uma mentirinha? Pouquinha? Já. Hoje, com as redes sociais, com a internet, é meio complicado você botar coisas que realmente você não é. Mas, assim, às vezes, sim, a gente dá uma aumentadinha. Eu não me lembro muito de ter mentido ou omitido. Eu acredito que eu possa ter dado uma colorida maior, mas tudo dentro da realidade. Qual que foi a mentira? Foi tipo, perguntaram qual era a minha idade, eu falei que tinha 18 anos, mas no caso eu tinha 23, precisava de uma pessoa de 18 anos. E foi contratado? Não. Por causa da mentira? Sim. Eu fiz muito tempo inglês, mas falar fluente é mentira, né? E aí eu fui chamado, eu passei na entrevista, eu pensei que ela ia até fazer uma entrevista em inglês, não fez. E no começo era muito engraçado, porque eu falava meio devagar, aí os refugiados falavam, do speak English small, né? Tipo, devagar, né? Eu chamava eles até para outra sala, para a equipe não escutar eu falando em inglês. Mas depois eu consegui aprimorar e fiquei 2 anos lá. Uma empresa americana realizou uma pesquisa com 2.000 contratantes e gerentes. Foi revelado que 70% desses profissionais demoram aproximadamente 5 minutos para analisar um currículo. Mas mesmo assim, eles conseguem perceber quando um candidato escreve algo errado ou conta alguma mentira sobre a sua experiência. Dependendo do nível de cargo, né, de 5 a 10 minutos no máximo, mas em 5 minutos dá para fazer uma boa análise e identificar se esse profissional tem os requisitos básicos para ir para a próxima fase, que seria uma entrevista normalmente verbal e depois presencial. Tudo envolve a experiência do selecionador, mas é possível sim, em 5 minutos você ter uma ideia se é consistente ou não aquilo que está sendo exposto, né? Edna conta quais são as mentiras mais comuns. As mentiras mais comuns são idioma, você falar que tem um nível de conhecimento maior do que o que de fato você tem, formação,
concluiu ou não um nível superior, concluiu ou não um MBA, uma pós-graduação, algo dessa natureza. E competências, eu já ter trabalhado em algum projeto, utilizando aquele conhecimento específico, seja ele técnico ou comportamental. E, de fato, quando você vai colocar a pessoa naquela situação para executar a mão na massa, você percebe que ela não tinha vivenciado aquilo. A especialista ressalta que a verdade sempre é o melhor caminho. A relação com o trabalho ela é muito profunda, né? Eu costumo dizer que a mentira tem perna curta. Então, se eu trouxe algo que não é verdadeiro, isso vai ser descoberto. E quando é descoberto, não tem muita desculpa, né? Não tem muito desconto. Eu menti, eu preciso arcar com as consequências dessa mentira. Mas se eu pudesse dar uma dica, seja o mais verdadeiro possível, porque sempre vai ter um lugar onde tem um espaço para a gente exercer a nossa profissão e não precisa mentir para isso. Puxa vida, né? Enquanto eu estava assistindo essa matéria, Juliana, estava pensando, já não é fácil você ser pré-selecionado para chegar a uma entrevista de emprego e passar por um mico desses, né? Que é entregar um currículo com informações falsas e desperdiçar essa oportunidade, né? Exato. Não é demérito nenhum, né? A gente não passar em um processo de seleção, né? Mas é ruim, sim, quando você mente num processo, né? Então, não existe uma mentirinha, né? Então, vou mascarar ali. Não existe pequenas mentiras. Né? Em algum momento você será checado e essa mentira vai vir à tona aí como uma verdade. Você vê, por isso que eu sempre falo, como é bom você se cadastrar no CIE, porque você conta com esse suporte. A equipe vai te orientar, vai te preparar para montar um currículo, porque tem lá, né? Todo o tutorial para você montar um currículo, né? A gente tem um curso, aliás, de processos seletivos, que traz essas dicas de como elaborar um currículo, como se comportar em um processo de seleção, né? Como se preparar, inclusive, para esse processo seletivo, né? E as coisas vão mudando, né? Na civilização como um todo, tudo muda o tempo todo. E o currículo também mudou. Eu, às vezes, recebo aqui currículo com foto, currículo colorido, currículo preto e branco. Qual que é o currículo ideal? Então, o currículo ideal é o currículo que seja objetivo, né? Que traga as suas informações. Então, ainda há uma variação entre modelos de currículo, né? Existe o currículo portfólio, por exemplo, que já é para uma área mais segmentada, candidatos a áreas de marketing, vendas, publicidade, mas o currículo mais básico e rico em informações é aquele que tem objetividade, é mais sintético, mas que traz toda a sua experiência e seus referenciais. Cursos que a turma faz, curso online, curso gratuito, ele vai para o currículo? Deve constar. Deve constar. Sim, deve constar. Trabalho voluntário, às vezes um trabalho numa igreja, ajuda na paróquia, ou num acampamento, num retiro, isso vai para o currículo? Fantástico, é um grande diferencial hoje em dia, né? Os profissionais estão tendo esse diferencial por ser um voluntário, ser atuante em processos de voluntariado. Então é importante você citar, desde que fato você exerça esse papel na sociedade. Perfeito. Eu tenho muitos telespectadores que moram em zonas rurais e que fazem de forma informal um trabalho voltado para a agricultura. Por exemplo, eu estou lembrando aqui dos filhos da Esther que ajudam o pai no plantio, na colheita da melancia, de forma informal. Isso vai para o currículo? Vai, sim, deve-se estar, né? É um diferencial, além, há um fundo, né? Mas e como é que ele vai escrever? Ajuda o meu pai? Sim, eu trabalho com a atuação, né, em prol de dar o conhecimento, né, de uma especificidade dessa atividade, né, e que tem toda uma grandeza também, deve ser considerada. Então também vai para o currículo, porque é um diferencial, né? Quer dizer, um grande diferencial. A pessoa ela é transformada através de qualquer atitude que ela tenha, mesmo que informal. Ainda que ele não tenha uma experiência formal, uma carreira consolidada, né? Ele deve agregar ao currículo essa experiência tão rica que ele traz. Perfeito. O que não pode colocar no currículo? Tem alguma regra? O que não posso colocar? Além da mentira. As mentiras, que é a pauta do que a gente vai discorrer, de fato, as mentiras não, então eu devo tratar tenho que ter bom senso, honestidade, essas premissas, né? Então, colocar fatos e que eu possa, inclusive, comprovar, porque as empresas, os recrutadores vão buscar referências e
certificados, né, que comprovem tudo aquilo que eu cito no meu currículo. Mas hoje em dia, foto, por exemplo, não existe essa exigência, né, pretensão salarial, né, a menos que você se candidate via um recurso eletrônico, aí sim eu posso, está sendo pedido, eu vou citar a minha pretensão, mas não há necessidade, por exemplo, de citá-la no seu currículo. Tá. Mentir sobre o salário anterior é uma mentira aceitável ou é abominável e isso te coloca a perder? Então, é abominável, porque depois lá na frente eu tenho chances de negociar, né? Então, eu devo, não são todas as empresas que abrem, né, a remuneração. Então, o candidato tendo uma pretensão, ele não deve mentir sobre a sua última remuneração, porque, mais uma vez, a empresa que está buscando esse candidato, ele vai confirmar qual foi a última remuneração, né? Então, a minha pretendida deve ser negociada. Então, eu não devo mentir sobre a minha última remuneração. Tá, porque normalmente quem está entrevistando tem como checar sobre essa remuneração. Sim, tenho como checar. Até pelos registros, né, na própria carteira de trabalho e também nos contatos que eu posso fazer com os RHs para verificar algumas informações, entre elas a remuneração, a última percebida, né? Na nossa matéria a gente até deu risada porque ele foi super simpático falando sobre o inglês e tudo, né? Que pode ser subjetivo, a pessoa pode falar, eu falo inglês, o meu inglês eu achava que era bom, ele não é tão bom assim. Exato. Isso, como é que fica? Tem que ter o curso, porque muita gente é autodidata, através da internet acaba se aprendendo. Exato, exatamente. Hoje a fluência em um outro idioma, né, estrangeiro, ela é um dos maiores requisitos, aliás, né? Mas tem empresas que consideram, sim, o nível básico, outras já pedem um intermediário. O que eu não devo é mentir. Se eu tenho um nível de conhecimento básico, eu não vou colocar um nível de fluência ou intermediário. Eu devo considerar o nível que eu realmente tenho. E se não tenho, não citar. Nem como básico, porque a entrevista pode ter um primeiro momento até mesmo por telefone, aí aquela situação já fica em uma saia justa no momento com a recrutadora, mesmo num primeiro contato via telefone. Perfeito. Como a gente está aqui falando mais de estágio, porque se é estagiário ou o aprendiz, qual que é o risco que um estagiário corre quando ele infla o currículo dele, coloca um monte de informação, que é enfeitar o pavão? Enfeitar o pavão. O estagiário, ele não deve se preocupar nesse sentido, porque ele é o desbravador, né, da carreira dele, ele é o protagonista, né, do que ele pretende para a vida profissional dele, né? Então, óbvio, tudo que ele trouxe da universidade, trabalhos acadêmicos, né, todos os artigos que eventualmente ele já tenha escrito, enfim, e até mesmo outras experiências anteriores, ele deve considerar todas, mas sempre no que for concreto, né? Então, não tem a necessidade, porque o estágio propõe o seu desenvolvimento, a sua capacitação, então não tem necessidade em se preocupar em colocar dados que não sejam fiéis e concretos, né? Que ele, de fato, tenha vivenciado já, né? E também eu sempre penso assim, quando a expectativa do outro lado é muito grande, a frustração pode ser maior ainda, né? Também muito e no maior. caso de um estagiário, a gente sabe que é uma contratação diferente, existe um vínculo, mas é um vínculo que é mais simples de ser quebrado, inclusive, né? Exato. Então, gerar a frustração é uma decisão ruim. A nossa equipe no C faz um acompanhamento, né, desse estagiário na empresa. Então, havendo alguma divergência, né, não estando convergente aí, né, a atuação desse estagiário, então nós vamos atuar juntos, né, então verificar o que de fato está acontecendo, mas existe esse acompanhamento, esse cuidado também com o jovem. É muito bacana a gente ter um setor assim, né, que pensa em desenvolver o ser humano, em todas as fases, principalmente nesse começo de carreira. Esse pontapé inicial faz toda a diferença, né? Sim, exato, Cláudia. Tanto como cidadão, como profissional, né? Aí para enfrentar os desafios, né, do mundo corporativo. Então, é o nosso trabalho. Perfeito. Tanto lá internamente como para os nossos convenientes e parceiros. Bom, a gente tem perguntas aqui. A primeira delas vem da Keila Lopes e ela quer saber o seguinte: se eu mentir no emprego e a empresa descobrir, eles podem me mandar embora alegando essa mentira? É motivo de justa causa? Sim, pode optar pelo desligamento, mas não é um motivo de justa causa. Então, a empresa pode, sim, afinal de contas, ela contratou ali um profissional com uma expectativa, né, para poder atuar em uma demanda, né, de repente algo estratégico, enfim, muito importante, como todas as outras atuações, mas não necessariamente, óbvio, não é um caso de justa causa. Claro. Agora, é a história da frustração, né? Mentiu, seu chefe, seu gestor vai falar: nossa, não é nada do que eu pensava, não quero, estou precisando de outra pessoa, né? Tem que pensar bem direitinho. Bom dia, temos que colocar a pretensão salarial? É o Carlos Eduardo Anselmo de Mairink que pergunta.
Não há necessidade de mencionar a pretensão, né? Os RHs, os recrutadores farão essa pergunta e no momento da entrevista, inclusive pessoalmente, ele também será consultado. Aí não havendo interesse, de repente a pretensão, né, dessa nova oportunidade está abaixo do esperado, aí fica a critério dele em continuar no processo ou não. Tá joia. A Beth, ela é de Vila Velha, lá no Espírito Santo. Ela quer saber assim, a pessoa que faz mais de 4 anos que não trabalha, como é que o empregador vê isso no currículo? Não vê de forma negativa, né? Entende-se ali o contexto, quais foram as últimas empregabilidades, a sua área de atuação, né? Se houve algum momento de alguma instabilidade, de repente é um profissional estável, né? Que passou por diversas empresas, mas por tempos menores, né? Tempos curtos, atuando em cada segmento, né? Ou em cada empresa, mas nada o impede de retomar ao mercado. Perfeito. É importante que nesse tempo ela tenha feito algum curso? Sim, sem dúvida. Enquanto isso, ela deve continuar a se capacitar, buscar identificar quais são seus gaps, né? Aquilo que em processos anteriores ela tenha tido feedbacks, não negativos, mas feedbacks construtivos, no intuito de que ela se capacite para conseguir outras oportunidades ainda melhores, né? Tá joia. Próxima pergunta é da Gabriela, de Londrina. Ela quer saber o seguinte... o que colocar no currículo de melhor aprendiz para quem nunca trabalhou? Ah, claro, os jovens. Esses jovens, eles devem considerar os dados pessoais, né, endereço e dados de escolar, né? Então, o nome da escola, né, a sua entidade formadora, enfim, em que ano está. E tendo tido alguma oportunidade antes, mesmo que atuado, né, também como um voluntário, né? Muitos desses jovens hoje trabalham, inclusive, em igrejas, né, em comunidades, deve mencionar também essa sua atuação. Se não trabalhou em lugar nenhum? Apenas só os dados pessoais e de escolaridade. Ok. Boa tarde, meu nome é Mauri André, sou de Durandé, Minas Gerais. Quero saber sobre a experiência profissional. Eu tenho 15 anos, mas nunca trabalhei em empresas, como eu coloco no currículo. Mas eu ajudo meus pais na lavoura de café. Então, mais uma vez, como você citou na agricultura, né? Então, da mesma maneira, ele deve citar, isso é uma competência, né? Ele já está ajudando ali no celeiro da família, já está empreendendo, já está buscando, né? Desenvolver essa competência da responsabilidade. Então, ele já desenvolve essa competência, né? O ato da responsabilidade, de participar na família, então ele pode mencionar. Maravilha. Próxima pergunta da Mara, ela é de Bom Sucesso, Minas Gerais. Ela diz, tenho 23 anos e ainda não consegui nenhum registro em carteira. Já trabalhei, mas informalmente. Devo colocar isso no meu currículo ou deixo sem experiência? Atualmente estou desempregada. Obrigada, vejo o programa todos os dias. Obrigada, Mara. Um beijo pra você. Sim, ela deve colocar, mesmo não tendo havido esse vínculo, né, formal, no momento da entrevista, ela vai falar, né, se foi um contrato temporário, né? Mas escreve no currículo. Escreve no currículo, Tá. Qual foi a experiência, cita o empregador, enfim, a quem ela prestou esse trabalho, ela deve colocar. Perfeito. A Inês, ela é do Vale do Paraíba. Ela pergunta assim, hoje em dia fala-se muito das páginas que devem ter um currículo. O ideal é apenas uma página ou podem ter duas? Sim, podem ter duas, mas o recrutador, a gente recebe um volume muito grande, né, de currículos. Então, eu preciso ter agilidade, claro, dando toda a atenção às especificidades de cada profissional. Mas até 2 páginas é o ideal. Mais do que isso, aí ele já está extenso, né? E esse recrutador, esse especialista, não teria ali tanto praticidade, né? Ele não estaria já tão objetivo, esse currículo. A joia. A Sandra, ela é de São Paulo. Ela quer saber se tem algum lugar onde ela pode encontrar um modelo de currículo objetivo. Sim, no nosso portal, né? No www.cie.org.br, na plataforma nossa de cursos EAD, o Saber Virtual, tem esse curso que eu mencionei no início, né? O Processos Seletivos, e lá a gente tem. E também na internet, ela pode fazer buscas, né? No Google, e ela consegue ter alguns modelos padrão. Mas eu vou te aconselhar, se tem no portal do CIE, vai, porque é assertivo, é certeiro, assim, que você não vai errar. Porque tem muita coisa ruim na internet, viu? Tem muita coisa maravilhosa, mas a gente tem que ficar de olho. Às vezes você cai numa cilada. Então, vai no CIE que você se dá bem, tá? Exato. E quem não tá cadastrado ainda, alunos, reforço, de 14 a 24 anos. Isso. Que são ainda alunos... Os aprendizes. Né, até o ensino médio. Isso, ensino médio. Faça o cadastro para você ser um pequeno aprendiz. Isso. Ou você que é estagiário, cursando alguma universidade ou um curso técnico ou ensino independente da idade.
né? Olha, a próxima pergunta vem da Cássia, ela é do Rio de Janeiro. Ela fala, gostaria de saber se as empresas podem não contratar, pois o candidato está com o nome no SPC ou no Serasa. Não, de maneira alguma. Antes, alguns anos atrás, era permitido, né, fazer uma consulta ao Serasa. Hoje em dia, não. As empresas não podem fazer essa consulta e nem requisitar antecedentes criminais. Então, isso não vai eximi-la no processo. Tá joia. Mais uma pergunta aqui é do Cosme, é o Cosme Fernandes, ele é de Feira de Santana, na Bahia. Ele quer saber se é inconveniente enviar um currículo mais de uma vez para a mesma empresa no intervalo de 2 meses. Sim, não há problema algum, né? É ruim? Não é ele ruim. Pergunta se é um inconveniente. Não é inconveniente. Não é inconveniente. Ele pode ter ali, de repente, pretendido um objetivo, né, para uma atuação, mas ele pode ter verificado uma outra oportunidade que condiz com a experiência dele. Ele pode novamente se candidatar a uma outra oportunidade. Tá joia. A Rayane, ela é do interior de São Paulo. Ela quer saber o seguinte: poderiam explicar a diferença entre competências e habilidades? Boa pergunta. Ah, fantástico. As habilidades, as competências, né, a gente fala do famoso chá, né? Conhecimentos, habilidades e competência. Então, a diferença da habilidade para a competência é a maneira como eu emprego, né, os meus conhecimentos, né? Então, a habilidade é aquilo que eu tenho, né, facilidade, certo domínio, né? Mas eu posso não ter a competência em empregá-la, né? Em colocar em prática, em me aperfeiçoar, né? Então, a competência, ela pode ser desenvolvida. A habilidade é um ato que eu tenho, sou hábil, enfim, domino determinado assunto, mas a competência em si é o que vai, de fato, fazer com que eu comprove todos os meus diferenciais, os meus conhecimentos, né? Que é o completo, a prática, né? Que é o famoso chá, conhecimentos, habilidades e atitudes. Perfeito. Então, a maneira como eu emprego, como eu me posiciono, como eu me desenvolvo. Eu posso fazer uma comparação, habilidade com dom? Sim. Habilidade é um dom. É, um dom, né? Então, eu posso... a gente costuma citar um professor universitário, por exemplo, né? Então, ele tem todo o conhecimento, ele tem habilidade, né? Mas ele não tem... ao contrário, ele tem a competência e o conhecimento, mas ele não tem a habilidade, de repente, de transferir o seu conhecimento. Então, ele não tem uma dinâmica, de repente, em sala, né? Então, os alunos podem perceber alguma dificuldade no entendimento. Então, é a maneira como eu aplico, né? Como eu me desenvolvo. Né? Perfeito. Pode sim ser um dom. E pode ter uma das coisas e não ter a outra. Exato, também. Enfim, a gente precisa ter os 3, né? Sim, conhecimento, habilidade, conhecimento... Conhecimento, habilidade e atitude. Perfeito. Próxima pergunta vem lá de Formosa, no Goiás. Gostaria de saber por que é tão difícil conseguir um emprego na área em que nos formamos sem ter experiência. É o Vinícius que quer saber. Como conseguir um emprego sem ter experiência? Ele quer saber por que é tão difícil conseguir um emprego naquela área se não tem experiência. Então, o estágio, ele é uma oportunidade incrível para isso, né? De você buscar essas experiências. E também eu posso fazer jobs, né? Participar em grupos de estudos, né? E estar em contato direto com profissionais dessas áreas em que eu pretendo atuar, né? Porque, de fato, determinadas empresas buscam um profissional mais qualificado ou que já tem uma bagagem, né? De experiência, porque precisam já de pronto. Né, de prontidão ali. Mas eu devo sim estar buscando os networking, né, grupos, né, de estudos e considerar que eu vou iniciar uma carreira ainda num cargo ali mais júnior, né, até que eu consiga absorver todas as experiências necessárias para ter os próximos steps e crescer na carreira. Perfeito. Eu sei que não é nem sempre fácil, por exemplo, você estudar e fazer um estágio. Às vezes você estuda, você precisa trabalhar, já tem um vínculo. Mas, gente, o estágio, ele é fundamental como networking, né? Não dá para você começar a carreira depois de formado. Exato. Porque tem um monte de gente, pensa, que já está começando a carreira como estagiário. Então, entrou na universidade, já vai para o estágio. Na primeira oportunidade, já agarra essa chance, né? E vai crescendo, se desenvolvendo. Última pergunta que o nosso tempo já foi, é da Eulina, que eu achei interessante e é curtinha. Currículo deve ter capa? Não deve ter capa. A menos como nós falamos do portfólio, né? Que assim é um outro modelo de currículo, mas não deve ter capa. Perfeito. Juliana Silveira, muito obrigada. Obrigada, Cláudia. Eu vou repetir mais uma vez o portal do CIEE, que é o www.ciee.org.br. No Face, oficial.ciee, Instagram a mesma coisa, oficial.ciee. No Twitter, CIEE_oficial 1. O telefone, se você quiser ligar, é
local de qualquer lugar do Brasil, não precisa de DDD. 3003-2433, tem canal no YouTube que é Oficial CIE. Entra lá e aproveita, gente, porque isso aqui é trabalho sério, feito com muito amor, doação e dedicação. Vocês estão de parabéns. Obrigada, Cláudia. Obrigada, até a próxima, tá bom? Vamos continuar? Anotou o portal? É para divulgar, compartilha essa informação. De novo, eu repito, é uma iniciativa privada, é puro amor. Então, assim, se você puder divulgar, eu sei que às vezes você gosta de criar um postzinho no Facebook, no Instagram. Isso é serviço, é ajudar o próximo, né?